Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um Café com o Investidor. O nosso convidado de hoje é Rodrigo Cardoso, ele que é sócio fundador do Clube FI. O Clube FI é uma das principais ferramentas aí para quem investe em fundos imobiliários, aí entre os investidores como uma ferramenta que veio para revolucionar praticamente o mercado de fundos imobiliários. O banco de dados bastante importante, inclusive eu sou um usuário do portal. Eu gosto muito de seguir algumas orientações que eu vejo os dados no portal. Há quanto tempo, como surgiu a ideia de criar o Clube dos FI? Você já fazia parte desse mercado? Você já investia em fundos imobiliários? Como que surgiu essa ideia? Eu ingressei no mercado financeiro por volta de 2009, quando veio a crise de 2008, que fizeram que os preços dos ativos do mercado financeiro tivessem uma queda generalizada, e eu comecei a comprar ações. Eu não conhecia ainda o mercado de fundos imobiliários. Eu conheci o mercado de fundos imobiliários alguns meses depois que eu comecei a investir em ações. E como eu já investia, a minha família já tinha investimento em imóveis, quando eu conheci o fundo imobiliário me atraiu muito porque era uma forma de você poder acessar o mercado imobiliário sem a parte chata, né, de você investir no mercado imobiliário. Então você podia comprar um imóvel, né, o fundo imobiliário permite que você compre um pedaço de um imóvel com pouco recurso, de maneira fácil, rápida, sem escritura, sem aquela papelada toda, né? Então eu achei isso muito interessante, então entrei no mercado principalmente pela facilidade que você tinha de acessar o mercado imobiliário, e também aquelas vantagens que a gente já conhece, né, de isenção de imposto de renda, né? Você ter a possibilidade de ter a valorização da cota, você ter uma certa proteção contra a inflação, você poder comprar cotas de fundos imobiliários com poucos recursos. Isso tudo pesou bastante para que eu trocasse, né, eu desistisse do mercado de ações para transferir os meus investimentos para fundos imobiliários. Certo, e a partir daí, então, surgiu o Clube FI, ou como que foi? O Clube FI, então, o Clube FI, ele nasceu, na verdade, eu tinha um projeto, eu tinha muitos fundos na minha carteira, e eu tinha que fazer o gerenciamento desses investimentos, e eu tinha uma aplicação, que é a minha formação de tecnologia da informação, né? Certo. E eu desenvolvi na época uma aplicação desktop para uso pessoal. Isso foi em 2013. Depois que eu utilizei eu comecei a alimentar essa base de dados, né? Eu vi que aquilo poderia ser utilizado por outras pessoas se eu aplicasse essa aplicação na web e com um designer, né? Então eu pensei, bom, eu tenho a arquitetura pronta, eu só preciso de um designer para bolar, para poder oferecer isso na web, né? Então aí eu chamei uma outra pessoa, que é um amigo meu de infância, que é o Léo Erlich, que fundou o site comigo. A gente começou esse projeto aí por volta de 2014, e a gente lançou o site oficialmente em janeiro de 2015, no dia 19, para ser mais preciso. Rodrigo... Então já tem aí mais de 4 anos de existência do site. Quase 4 anos. Verdade. Dá os parabéns aí para o designer, porque o designer, quando você abre o site, né, do clube, é excelente, né? Aqueles prédios todo espelhado, com o sol batendo. Excelente mesmo. Na verdade, é um privilégio para mim ter ele como sócio, porque ele faz um trabalho realmente extraordinário, que faz uma diferença incrível. Que eu, sem só a parte da engenharia de software, sem o design, você não consegue produzir um produto com uma qualidade tão boa assim, né? Como o Clube FI hoje. Verdade. Mas vocês juntaram as duas partes mais importantes, porque o banco de dados de vocês é excelente, né?
Foi um casamento perfeito esse Foi aí. um casamento perfeito. Vamos fazer uma panorâmica sobre o mercado de fundos imobiliários, quantos investidores hoje estão atuando na área, a questão do quantos fundos estão disponíveis no mercado. Tem como você fazer uma panorâmica aí, meio sobre o mercado de fundos imobiliários? Sim, bom, o mercado vem crescendo muito nos últimos anos, né? As pessoas têm se interessado cada vez mais pelo mercado, ainda mais com principalmente por conta da queda de taxa de juros. E hoje, segundo o último boletim que saiu da B3, nós temos mais de 155 mil investidores de fundos imobiliários e 150 fundos negociados na Bolsa que totalizam um patrimônio de aproximadamente 45 bilhões de reais. O crescimento é exponencial, né? Tem muita gente migrando para fundos imobiliários. O crescimento é exponencial porque está começando a cair na boca do povo que é possível hoje você comprar um imóvel com pouco recurso e você poder usufruir de tudo que uma pessoa que compra lá uma sala comercial vai pagar 500 mil reais. Com fundo imobiliário você pode fazer isso com 1.000 ou com menos até. Né? Então, quando você apresenta essa modalidade de investimento para uma pessoa que está investindo em renda fixa ou poupança, ela se interessa na hora. Então, eu acho que, isso aí eu já falei várias vezes e vou repetir aqui, que o número de investidores hoje, apesar de estar crescendo exponencialmente, como você falou, ele ainda é muito baixo para o potencial real dele. Então, a gente está engajado aí na fomentação da indústria de fundo imobiliário que a gente acredita que tem um futuro brilhante pela frente. Verdade. Outra questão, esse pessoal, eles se interessam mais pela questão da rentabilidade mensal, né? Que você cai uma renda mensal aí, isento de imposto de renda, principalmente para pessoas físicas, ou é pela qualidade do mercado de fundos imobiliários, a qualidade dos imóveis? O que você acha que chama mais atenção do investidor hoje? Ou é um conjunto também? Pode ser um conjunto, né, de coisas. Tá, pode ser um conjunto, mas eu diria assim, a primeira coisa é quando ela faz a comparação com imóvel físico. Por exemplo, no meu caso, a minha família conseguia 0,4 ao mês em relação ao valor do imóvel, isso quando era muito bem alugado, porque os imóveis não eram AAA. Isso tem porque você, com fundo imobiliário, você consegue acessar imóveis de altíssima qualidade. Então, eu conseguia 0,4 no máximo, quando estava muito bem alugado, e ainda tinha que pagar imposto de renda. Hoje, você consegue fundos com uma qualidade excepcional que estão entregando aí 0,6, mais ou menos 0,6 a 0,7 ao mês, já isento de imposto de renda. Então, uma rentabilidade excelente. É excelente e eu diria que é mais seguro que imóvel, porque às vezes você pode comprar um fundo que ele é diversificado em vários outros. Ele é diversificado em várias cidades diferentes, vários imóveis, né? Por exemplo, como o HGRE, como o FFCI, como o BRCR, como todos esses fundos multiativos. Então você tem uma diluição do risco que você não vai conseguir, a não ser que você seja um bilionário e compre propriedades Brasil afora. Né? Certo. A questão da liquidez para o investidor que está começando a investir agora. Explica um pouco sobre essa questão da liquidez, né? Que é diferente de um imóvel que você compra um imóvel físico, certo? Se você for exatamente, se for comparar com ações, é menos líquido, tá? Porque ainda não tem, os fundos não têm um tamanho ainda que se compare a uma empresa. Certo. Mas você tem fundos na casa de bilhões e você não vai ter dificuldade se você quiser comprar, por exemplo, 1 milhão em um dia. Tem fundos que podem comportar esse tipo de operação. Agora, a maioria dos investidores vão comprar o quê? 10 mil, 50 mil, 100 mil. Eles vão, sem menor dificuldade, a grande maioria dos casos, eles vão conseguir comprar no mesmo dia. Na pior das hipóteses, ele pode demorar uns 2 ou 3 dias, mas isso, se você for
mais uma vez, né, comparando a imóvel físico, é muito mais líquido. É muito, né? mais líquido. É muito mais líquido. O imóvel demora, às vezes, mais de um ano para você conseguir vender. Né? Fundo imobiliário, você pode pegar os casos com as menores liquidez e você não vai aguardar um tempo como um ano. Você pode aguardar um mês, assim, alguma coisa no máximo. Certo. Né? A maioria em D+3, né? Você negocia em D0, em D+3, o dinheiro está na conta, certo? E o dinheiro já está na conta, sem burocracia nenhuma. Quer dizer, é a oitava maravilha do mundo, o fundo imobiliário. Verdade. Eu não sei se é porque a gente é muito fã dessa área, né? Que nós puxando a brasa pro assado. Eu vou te dizer uma coisa. Várias pessoas que eu conheço estão deixando de investir em imóveis para investir em fundo imobiliário. E todo mundo que está fazendo isso, depois me fala, realmente, sabe, não tem comparação. Principalmente para a pessoa que está acostumado com todas as burocracias envolvidas no imóvel físico. E com o fundo imobiliário você não tem isso. Então, realmente, a gente é suspeito para falar, sim, mas a grande maioria das pessoas concordam comigo, principalmente as que estão acostumadas com imóvel físico, né? Sim. Eu aqui, às vezes, apresento para alguns investidores dos fundos imobiliários, eles, às vezes, demoram um certo tempo para eles acreditar, né? Se você vai comprar aí com 2 mil, 3 mil reais, né? Até menos do que isso, com 100 reais você já começa a investir, até menos um pouco. E que você todo mês vai ter uma renda mensal baseada no valor que você investe, né? Claro, não deixando de esquecer que o fundo imobiliário é uma renda variável, né? Então tem essa questão da valorização ou não da cota. Mas exatamente. Isso, só tem benefícios, né? Exatamente, é parecido com o imóvel. O imóvel pode desvalorizar também, né? Mas o investidor que já está acostumado a investir no mercado imobiliário, ele sabe disso. Né? O imóvel desvaloriza, pode desvalorizar. Isso o investidor ele tem que ter consciência, tem que ter a mínima consciência que existem riscos, né? Quando eu falo que é uma maravilha, é porque eu estou comparando com um imóvel, né? E eu sempre falo assim, imóvel físico. O imóvel é óbvio que é físico, né? Só que para mim o fundo imobiliário está tão enraizado em mim que se eu falar imóvel, eu falo assim, não estou falando de imóvel físico, eu estou falando de fundo imobiliário, né? Mas então tem que falar, não, imóvel físico, para realmente se referir ao imóvel, né? Rodrigo, podemos conhecer um pouco mais como funciona o portal do Clube FI? Poderia apresentar um pouco para os nossos investidores, para conhecermos melhor, para quem ainda não é cliente, para quem não acessa ainda a ferramenta, porque tem uma parte gratuita também, né? Exatamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Eu já estou com a tela aqui aberta. Então, para quem não conhece ainda, é o clubefi.com.br. Tá? A apresentação aqui que a gente faz aqui na nossa página principal já mostra aqui as vantagens de se investir nesse mercado. Vou fazer uma breve apresentação sobre essa modalidade de investimento. E a primeira coisa que você precisa saber, se você não conhece os fundos imobiliários, você vem aqui no menu Fundos Imobiliários, listagem de FIs, e nessa página a gente apresenta uma lista com todos os fundos imobiliários que são negociados na B3. Tá? Então, e se você já conheceu o fundo, eu vou abrir a página aqui de um fundo do BRCR, que é um dos maiores fundos da Bolsa. Eu vou aqui na busca, escrevo um pedaço do código dele, ele já vai localizar aqui todos os fundos que tem esse termo aqui. Então vamos abrir aqui a página do BRCR. Bom, por causa do tempo eu vou mostrar, não vai dar tempo para mostrar todas essas abas aqui, mas eu vou mostrar as principais. Tá? Beleza. Bom, você tem a aba de comentários, tá? Eu vou pular aqui direto para a aba cotações. A aba de cotações, a gente exibe aqui um gráfico com o histórico das cotações, lembrando que todos os nossos gráficos são totalmente interativos, então você consegue aumentar o período, diminuir o período, enfim, você consegue ter um controle aqui sobre as informações que você quer ver de uma maneira muito precisa. Bom, vou para a
passar para a próxima aba, que é bem interessante, que é a aba de distribuições, que ele vai me dizer um resumo aqui do último rendimento que ele distribuiu, o quanto que isso representa em relação ao valor da cota atual, né? Então, tem uma série de outros períodos aqui, de 3 meses, 6 meses, 12 meses, desde o IPO, e embaixo tem o gráfico com o histórico das distribuições desde o IPO, tá? Eu consigo ver tudo que ele distribuiu desde o IPO, e eu posso também agrupar essas informações por trimestre, semestre, ano, que facilita bastante a análise da evolução da distribuição no longo prazo. Que é a parte que o investidor adora olhar, né? Exatamente. Tem investidor aí que quer investir em fundo imobiliário para curto prazo, é coisa que eu não faço. Então porque é igual o imóvel, né? É difícil você ver alguém querendo comprar um apartamento para vender no semestre seguinte, né? Isso não acontece. Com fundo imobiliário tem gente que faz isso, enfim, não é a minha praia, né? Mas a gente oferece análise para todo tipo de perfil, né? Você pode fazer. Eu gosto de fazer análise de longo prazo, né? Porque eu invisto a longo prazo. Bom, aí você tem aqui a próxima aba de valor patrimonial. Então o sistema mostra aqui o valor da cota hoje. O valor da cota hoje e. Desculpa, o valor da cota está aqui. O valor da cota hoje e o valor patrimonial da cota, né? Então, a gente vê que hoje o fundo está com desconto, né, de 25,86%. E se esse valor aqui, para chegar a 125, ele teria que subir 34,87%. E essa é uma métrica polêmica, tem muita gente que não gosta dela, mas é uma métrica. Para ter um comparativo também, né, do que você está comprando. É um dado, você não pode olhar isso de maneira isolada. Você não pode olhar isso de maneira isolada. Tá? Embaixo nós temos o gráfico também com o histórico do valor patrimonial, tá? E temos uma tabela embaixo também, isso na distribuição também tem essa tabela, eu acabei não mencionando, que essa tabela ela se atualiza de acordo com o período que está selecionado aqui, tá? Então você consegue ver tanto as informações aqui quanto as informações aqui nessa tabela. Temos aqui a aba de contratos. Bom, a aba de contratos, ela mostra aqui, por exemplo, uma das informações que tem são os contratos que estão vigentes desse fundo imobiliário. A gente depende da divulgação dessas informações lá nos relatórios oficiais que são divulgados pelo administrador. Então, nem todos os administradores divulgam essas informações, mas quando divulga a gente coloca aqui, ok? Temos também a aba, vamos ver aqui outra principal aqui, vacância é interessante. A vacância a gente exibe dessa forma aqui, então você tem a vacância atual do fundo de 34,40%, a gente representa isso nesse prédio, né? A parte preta representa a vacância, a ocupação é representado pela cor vinho aqui das janelas desse prédio. Você tem aqui, logo abaixo, o histórico da vacância, né, que você pode visualizar também o período que você quiser. Aqui também a tabela. Você pode ver a vacância por ativo também, como que está a vacância de cada ativo que compõe esse fundo imobiliário, porque para quem conhece o BRCR sabe que esse fundo tem vários imóveis na sua carteira. Tem dados também da vacância financeira, que isso é bastante importante, que pode revelar a capacidade do fundo gerar receita, caso ele loque todos os espaços vazios. Então, por exemplo, aqui no caso, se a receita atual aqui ela está aqui, né? A receita atual do fundo está aqui. Se conseguir locar todos os espaços, a receita pode vir até aqui, né? Baseado na informação da vacância financeira. Se isso acontecer, isso representaria um upside no rendimento de quase 45%. Tá? Então, o resumo é que, baseado na informação de vacância financeira, se o fundo locar todos os espaços vazios, o rendimento pode subir 45%. Tá?
Também temos aqui o gráfico, o histórico, temos relatórios, e esses relatórios aqui são produzidos tanto por parceiros, por colaboradores que trabalham no Clube FI, como também parceiros nossos, como a Suno Research e a Eleven Financial. Então, duas agências de alta credibilidade, né? Com certeza. Com certeza. Então você tem acesso a esses relatórios, e quem é, por exemplo, assinante do plano FI Data Plus tem acesso na grande maioria dos casos, esses relatórios saem gratuitamente. Tá? Temos também a aba Comunicados, que essa é muito importante para você acompanhar todos os documentos oficiais que são divulgados pelo fundo. Então nós temos aqui um gráfico que aparece o histórico da cotação junto com essas tags aqui, que são a divulgação, que representa a divulgação desses documentos. Então, se eu clicar aqui, eu sei que teve aqui, relatório gerencial. Então, você pode ver aqui que talvez o mercado não tenha gostado muito do resultado desse apresentar um relatório, e aí você vê aqui a cota caindo. Pode ter sido por causa disso, mas, enfim. O próprio mercado, ele teve uma queda. O próprio mercado teve uma queda, de março até mês de junho. Agora está recuperando bem mês de julho. Eu olhei ali, o IFIX tem recuperado bem. Com essa greve de caminhoneiro deu uma sacudida bastante grande no mercado de ações e fundos imobiliários de forma geral, né? Aí a gente tem aqui a tabela também, mais uma vez, que representa os documentos que aparecem aqui nessas tags aqui, e você pode acessar o relatório, o fato relevante, em um clique só, você já consegue ter acesso à informação, né? Excelente. Aí tem muitas outras ferramentas, tem a carteira, você pode criar uma carteira de fundos imobiliários no Clube FI, você pode criar um profile de visualização para acompanhar você pode, deixa eu abrir essa janela aqui rapidamente, se eu quiser criar aqui, teste lajes comerciais. Aqui eu estaria criando um modelo de tabela padronizado com os campos que eu quero visualizar. Então, por exemplo, eu boto aqui o código de negociação, a cotação atual do fundo, e vou jogando aqui para a direita. Tá? Eu posso colocar o nome do fundo, o PVPA dele, vou jogando aqui para a direita, o último fato relevante, vacância física, por exemplo, esses dados aqui. Tá? Posso ordenar esses campos aqui da maneira que eu quiser. Se eu quiser a vacância física aqui na frente, eu coloco. O nome do fundo eu posso colocar lá na frente. Aqui, vacância física eu vou jogar aqui para baixo. Tá. Aí esses são os campos que eu quero visualizar nessa tabela, seriam essas colunas. Aí se eu quiser aqui segmentar, aqui são os filtros. Tá? Eu quero colocar só lajes comerciais. Aqui, lajes comerciais. Eu também teria a opção de colocar essa outra série de filtros aqui, tá? Aí eu aperto salvar profile. Quando eu salvar profile, eu já tenho acesso rápido aqui, teste lajes comerciais. Ele já aparece aqui para mim exatamente aqueles campos que eu pedi, tá vendo? Isso aqui é muito legal para você fazer uma análise de um setor ou qualquer tipo de análise que você queira fazer. E ele também dá as médias, né? Variação média do dia, 0,32. Então você pode dizer hoje que os fundos imobiliários de lajes comerciais caíram em média 0,32%. Né? A vacância física média dos fundos de lajes comerciais está na casa de 17,44%. Né? Isso é muito útil. Né? E esses profiles, eles são acessíveis aqui, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, tem muito profile aqui. Não, já tá aqui, já aparece aqui. Esses profiles, eles são acessíveis, você pode gravar quantos quiser e você pode acessar em um clique aqui. Entendi. Enfim, aí tem muitas ferramentas, tem ranking, tem a tela de rendimentos e amortizações que você consegue ver
você consegue monitorar em tempo real a divulgação dos rendimentos dos fundos, né, das distribuições que foram feitas. Tem a central de comunicados também, que você consegue visualizar todos os comunicados de todos os fundos. Você pode, se você quiser, pegar, por exemplo, os fatos relevantes dos últimos meses, você consegue pegar tudo fato relevante, né? Se você quiser pegar fatos relevantes somente do fundo que você segue, você consegue também. Ou seja, você vai pegar só os fatos relevantes dos fundos que te interessa. Que te interessa. Né? Porque você pode... sim, pois não. Excelente a ferramenta, né? Excelente o banco de dados. Eu acho que transformou o mercado de fundos imobiliários, né? A maioria dos nossos investidores já acessam a ferramenta. E essa divulgação é muito importante para o mercado, para quem ainda não conhece, né, o Clube FI. Sim. Eu gostaria de perguntar para você como que os investidores poderiam fazer parte. Existem 2 modelos, até porque o nosso tempo agora está terminando. Então você tem, é muito simples, você tem aqui nossos planos de assinatura. Tem o gratuito, que você tem acesso a tem bastante ferramentas que são gratuitas, que basta você se cadastrar no site. O cadastro dura, você só vai preencher seu nome, o apelido, que aparece no fórum, e o seu e-mail e senha, mais nada. E você consegue fazer o seu cadastro rapidamente. Hoje você seriam em torno de quantas pessoas cadastradas no site? Hoje nós já ultrapassamos a marca de 42 mil usuários cadastrados. Nossa, que show, hein? E muita gente buscando informações, né? E informação bastante séria, né? Exatamente. E mais de 2 mil novos entrando todos os meses. Porque é um mercado que realmente a gente acredita que ele tem uma atratividade muito grande, e quem entra para ficar. Dificilmente você vê alguém desistindo, né, de investir em fundo imobiliário, até porque quando você tem queda, as quedas não são tão bruscas quanto as quedas que a gente vê no mercado de ações. Bom, eu estava dizendo aqui, nós temos aqui o plano FData, o FData Plus, e o FData ele tem um valor de R$ 190,80 por ano, e o FData Plus R$ 298,80. Então, para você ver a diferença entre cada plano, é só você vir aqui, produtos e serviços e planos de assinatura. Para se cadastrar, eu vou dar o logoff aqui, para mostrar como é que seria o cadastro. Você vem aqui em cadastro. No rodapé de todas as páginas tem esse módulo aqui de cadastro. Você pode efetuar seu cadastro. Eu estava percebendo que os planos são bastante acessíveis, né? Exatamente. Com relação, porque o mercado financeiro em si, geralmente os planos, quando se fala em algum plano excelente, aí nós estamos falando em R$ 1.000. E deu para ver aí que o acesso ao Clube dos FI é bastante acessível, até para investidor que investe pouco no mercado de fundo imobiliário. Exatamente. Eu diria que um investidor que investe, ou investe até menos de R$ 5.000, já valeria a pena para ele se informar melhor e fazer um bom investimento. Mas é isso mesmo que a gente quer. A gente quer manter o preço acessível, porque a missão principal do Clube FI é fomentar a indústria de fundos imobiliários. A gente acredita, como eu falei, esse número de 150 mil investidores, eu acho que ele pode ir para 1 milhão daqui a 10 ou 15 anos. Ô, Rodrigo, não vai me surpreender, e a gente está trabalhando para isso. Estamos com um probleminha na nossa conexão. Rodrigo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Café com o Investidor, dizer que ficamos bastante lisonjeados com o seu convite, né, de ter aceitado esse convite. Você que é um grande divulgador aí do clube do FI, do mercado de fundos imobiliários. Nosso programa vai estar sempre de portas abertas aí para você, e gostaria de agradecer então em nome de todos os investidores que assistem o Café com o Investidor. Muito obrigado, Tarcísio. A gente que agradece. A gente acha que a indústria de fundos imobiliários
como eu te falei, ela está muito aquém do seu potencial. Enfim, a gente também está sempre à disposição aí para próximas entrevistas. E eu acho que o mercado financeiro, em geral, ele vê o fundo imobiliário como uma modalidade de investimento que está servindo para trazer novos investidores que não estão acostumados, que não investem em renda variável, e o fundo imobiliário hoje está se tornando uma porta de entrada para os investidores de renda variável, porque a gente sabe que ações é muito mais difícil de você convencer uma pessoa de investir em ações, mas fundo imobiliário tem uma aceitação extraordinária. Então a gente sempre vai estar engajado em oferecer cada vez mais ferramentas, mais produtos para esse público de investidores de fundos imobiliários. Muito obrigado. É isso aí, Rodrigo. Obrigado a todos que assistiram o nosso programa Café com o Investidor. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.